A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos ao nosso estudo de hoje, que se encontra em 1 Reis, capítulo 11, do versículo 1 ao 10, onde vamos falar das esposas de Salomão e a idolatria. Aleluia! E o rei Salomão amou, além da filha de Faraó, muitas mulheres estrangeiras, as moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias, né? Já ouvimos sobre a multiplicação da palavra do ouro, está lá em 1 Reis 10, do versículo 14 a 25, em desobediência, que também está lá em Deuteronômio 17, 17, e sobre a multiplicação dos cavalos, que também está lá em 1 Reis 10, do versículo 27 ao 29, em negligência, em Deuteronômio 17, 16. Agora lemos que a ruína deste grande rei foi levado a cabo devido à multiplicação de esposas, né? E ainda por cima, esposas pagãs. Das nações das quais o Senhor havia dito aos filhos de Israel, não vos achegareis a elas, nem elas se achegarão a vós, porque certamente farão inclinar os vossos corações para irdes após os seus deuses. A estas, pois, ajuntou-se Salomão com amor. Desobedecer a palavra de Deus é um convite ao desastre. Aleluia! E teve 700 mulheres princesas, 300 concubinas, e as suas mulheres lhe desviaram o coração. Por quê? As bênçãos da parte de Deus, embora fosse de tremenda importância nessa época, não fora totalmente suficiente para aquela jornada. Tem que haver sempre novas revelações e, devido à apostasia de Salomão, não havia novas revelações. O grande dom de sabedoria não deteve a transgressão de Salomão. Tal dom não pode tomar o lugar de uma caminhada diária e constante em santidade e humildade diante do Senhor. Além disso, o orgulho desempenhou um papel em tudo isto, e provavelmente o papel maior, né? Tudo isso nos mostra que os crentes, não é muito conveniente uma vida só de bênçãos. Estas têm a tendência de distanciar o olhar do crente de Deus e colocá-lo em si mesmo. Porque quando Salomão chegou no tempo da velhice, as suas mulheres inclinaram o coração dele para deuses estranhos. E o coração dele não era perfeito com o Senhor, seu Deus, como o coração de seu pai Davi. A justiça própria nunca pode aceitar esta declaração, especialmente devido ao pecado horrível de Davi com Betseba, seguido pelo assassinato de seu marido Urias. Davi fracassou em outras áreas também. Entretanto, o seu coração foi perfeito para com Deus, porque ele sempre lhe pediu perdão por estes terríveis pecados. Está lá no Salmo 51. Além disso, Davi sofreu terrivelmente por estes pecados, o que sempre acontece com quem peca. Porque Salomão seguiu Asterote, deuses de Sidônios, e depois Milcom, e a abominação dos amonitas. As palavras e o servir deveriam ter sido adicionadas. Não há quadro mais triste na Bíblia da queda de Salomão. Seu dom extraordinário de sabedoria não o salvou da desobediência à lei de Deus. A sua negligência em relação a essa lei e a sua perda de comunhão com Deus, aos poucos, abriram a porta para a entrada do tipo de mal
Se ele tivesse se dedicado obstinadamente às Sagradas Escrituras, quão brilhantes teria sido a sua vida. Ele tinha, provavelmente, há cerca de 50 anos, quando apostatou. E fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai, fez, né? Sempre Davi foi exaltado como exemplo, porque, como foi dito, ele sempre se voltava para o Senhor. O irônico é que Salomão continuava a adorar ao Senhor, pelo menos de certa forma, enquanto prestava culto aos ídolos, que é alusão à igreja moderna. Aleluia. Então Salomão edificou um lugar alto a Quemos, abominação dos Moabitas, né? No monte que está em frente de Jerusalém, o Monte das Oliveiras, e a Maloque, abominação dos filhos de Amon. Alguns desses ídolos, o sacrifício humano era oferecido, a maioria eram sacrificadas criancinhas. Entretanto, não temos relato algum de que crianças judias que tinham sido sacrificadas a ídolos antes da época de Acais, que reinou um pouco mais de 200 anos depois de Salomão. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam perfumes e sacrifícios aos deuses. E se indignou o Senhor contra Salomão, porquanto estava o seu coração desviado do Senhor Deus de Israel, que ele tinha aparecido 2 vezes. Aleluia, Jesus. Ele tinha ordenado a respeito disso, que não seguisse a deuses estranhos, mas ele não guardou o que ele ordenou o Senhor. A ideia é, o Senhor o alertou repetidas vezes a respeito deste assunto. Eita, glória a Deus. Mas ele não ouvia mais a Deus, né? Com certeza ele ouvia as esposas. E ele queimava, né? Queimava, com certeza, incenso, entregava as coisas a sacrifícios, né? Sacrifícios aos outros deuses. Mas a gente pode entender uma coisa, você precisa entender, que Deus, ele te conhece. Não vai cair um fio do teu cabelo sem a permissão dele. Ele permite que a gente caia, que a gente erre, mas a gente tem que pedir perdão de Deus. Às vezes que caiu, às vezes que se afastou dos caminhos dele. Peça perdão neste momento, porque tem consequências. Davi, ele pecava, ele errou, mas Davi, toda vez que ele cometia os delitos dele, ele pedia perdão de Deus, porque ele sabia que o pai dele ia perdoar. Mas a gente não pode continuar pecando ou errando. Nós precisamos nos consertar com Deus. Amém? Se você gostou dessa mensagem, assine o canal. Esse canal é da bênção. Vamos fazer chegar nos 4 cantos da terra? Vamos, estou contando com você. Amém? Que Deus te abençoe, tua vida, teu ministério, tudo que tocar tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.